Beleza? Salve, salve galera! Boa noite para vocês, eu espero que vocês estejam bem. Cá estamos nós aqui começando mais um Boteco World of Darkness, que é o espaço em que a gente se reúne, bate papo bem descontraído, mas não toma um álcool sequer. A Vivi toma café, há quem tome água, há quem tome suquinho, mas o álcool propriamente dito não entra nesta mesa. Não é por falta, não é por falta, é por escolha mesmo. A galera não quis tomar um aperitivozinho, um Alexander, uma vodkazinha aqui do lado. Ninguém quer. Eu não sei porquê, nem eu também sei dizer porquê. Mas enfim, a gente está aqui reunido para falar mais uma vez de Caçadores, a Revanche, quinta edição. Hoje é noite de Caçadores e hoje quem está comigo é a Listra. Ali, dê boa noite pra galera. Gente, boa noite, né? Eu digo que eu sou de bebê, inclusive saudades, Alexander, que drinkzinho gostoso. Mas né, hoje eu não tenho nada aqui, então também não vou estar bebendo. Foi só isso? Não sei, quer que eu fale mais alguma coisa, né? Não, Então, assim, essa moça aí é a Listra Maravilha, não sei o que de baunilha, eu sempre esqueço. é sempre que eu coloco alguma coisa de baunilha, né? Então, hoje é caçadora de baunilha, né? Ela é parcerona. Nossa, se não fosse por ela, o Belém das Trevas já tinha encerrado. Então hoje eu sou muito mais a pedra no sapato dela do que qualquer outra coisa. Porque eu sou o ranzinza. Não quero isso. Ela é doida pra colocar um monte de house rule. Não pode, já tem regra pra isso. Eu sou chato, pode falar, Ari, pode comentar. Mas também preciso disso, porque senão também eu piro nas ideias e a carga as coisas acabam também deslanchando. A Mas gente faz um bom equilíbrio. é verdade, mas toda honra e toda glória a essa moça que faz com que o Belém das Trevas continue acontecendo. Muito obrigado. De nada. Enquanto eu tiver sanidade, estamos aí. É isso aí. Então, vou aproveitar que a Lista está comigo hoje como convidada. Nós vamos, como disse, falar mais uma vez de um conteúdo de Caçadora Revanche. É, não vejo muita gente na cena interessada no jogo, mas você gostando ou não, ele traz coisas bem interessantes para você mesmo usar em outros jogos, seja de vampiro, seja de lobisomem. Não precisa ser mecânica, você pode pescar ideias. Nossa, em termos de ideias, Caçador tá abarrotado, porque eles reservam um único capítulo só para antagonista sobrenatural e um único capítulo só para antagonista da Segunda Inquisição e caçadores em geral. É um conteúdo de inspiração. Deixo aqui a minha recomendação para quem quiser olhar. Esse conteúdo é interessante. O que tu acha, Eali? Ah, como um produto, um livro em si, né? Eu acho bacana, né? Porque isso dá um bom startup, assim, né? Para quem quiser começar a jogar e ter um monte de opções, né? Para o tipo de crônica de jogo que eles querem fazer. Então, tem, né, nesse quesito, né, tem o livro é bom, né, mas também tem outras coisas, né, que a gente reclama. Por exemplo, assim, isso é uma coisa que a gente meio que concorda internamente. A gente entende que ele foi um livro feito meio que na correria. Recentemente descobrimos que tiveram várias reviravoltas lá na Paradox, e quem estava produzindo os livros que vieram a sair depois, principalmente Lobisomem Apocalipse, imaginamos que o Caçador se tornou um fruto de uma demanda que tava em lacuna. Aí pegaram o Caçador e botaram, não, tá aqui, vamos lançar esse, porque pelo menos para mim, eu digo para vocês, parece que Caçador foi feito um pouco na correria. Por exemplo, a gente vai falar hoje sobre os princípios da crônica e principalmente os pilares, e vocês vão ver que os pilares não têm tanto peso assim na vida dos caçadores. O que tu acha, É, Ali?
Já eu ia falar disso também, né? Tipo, né? Enquanto a questão dos antagonistas está ótima, né? A questão aí dos princípios e pilares é tipo, tá, e aí o que eu faço com isso? Não tem muito Exatamente. suporte, não tem, é tipo, não Funcionalidade. está encaixado, né, mecanicamente, né, para funcionar do jeito que foi feito um vampiro, né? Exato. Assim, gente, tem mecânicas nos jogos que eu considero que elas estão lá de enfeite. Por exemplo, em Vampiro, pra mim até agora, potência de sangue tá de enfeite. Porque na prática é tão difícil de chegar a patamares para além de 3 ou 4 que não vale a pena investir em potência do sangue. Vale a pena mais você investir em disciplinas e poderes, atributos, recursos. Aí o que era para fazer a diferença entre vampiros não faz toda a diferença. Aí a mesma coisa aqui para caçador. Não há uma mecânica de gatilho que assim tão contundente que faça que os pilares sejam um fator determinante para a existência do caçador em jogo. O que tu acha, Ali? Eu acho a mesma coisa, né? Porque, tipo, os princípios, né, eles vão ajudar a guiar o tipo de crônica, ah, e os pilares, né, vão ajudar a dar algumas conexões, né, mundanas, né, que eu diria mundanas, não mortais, porque os caçadores também são mortais, mas, né, a galera que não sabe tipo, criar alguns NPCs, né, para ter uns laços mais cotidianos, mais mundanos, assim. Mas fica totalmente opcional, porque não tem motivo para usar isso, né, exceto para criar, né, cenas narrativas que envolvam essas coisas. E aí vai de grupo para grupo. É, verdade. Bom, depois dessa longa troca bate-bola que eu fiz com a Ali, vamos ao conteúdo relativo ao tema de hoje: princípios da crônica e pilares para os caçadores. Antes, vamos ver o que é dito sobre os princípios. Eles formam a fundação das histórias que seu grupo contará. Eles são declarações expressando os valores que a crônica busca expressar. Pense neles como temas, morais, humores, declarações gerais de que histórias coletivas o grupo tem para contar. Eles podem ser gerais ou específicos de algum ou alguma combinação de ambos. Antes da crônica começar, o grupo deve reunir um conjunto de princípios da crônica, as quais ajudarão a restringir criativamente a direção que a história tomará, o tipo de bom restrição. Esses princípios podem estabelecer uma preferência para a emulação do gênero ou ironia dramática, elevar uma direção moral ou podem plantar uma bandeira para o gosto pessoal ou preocupações da vida real de jogador. Decidir sobre os princípios pode, na realidade, ser uma das partes mais divertidas do planejamento da crônica, quando todos podem ponderar e juntar ideias e deixar claro o que eles querem conviver e vivenciar nas histórias que o grupo planeja contar juntos. Os princípios da crônica se aplicam a todos os personagens dos jogadores em uma crônica, mesmo se o personagem não possuir um princípio específico como uma crença pessoal. A luta entre o código moral individual de um personagem e a de sua sociedade forma, afinal, uma das principais histórias na literatura humana. Os princípios da crônica englobam um tipo de piso térreo ético, para que se os personagens descerem para a matança fervorosa, isso carrega um custo. Antes do atual jogo começar, certifique-se de falar através dos princípios escolhidos com o grupo, para que todos os jogadores compreendam o que eles significam e quais tipos de ações seriam considerados violações. Em termos de sistema de jogo, os princípios definirão as expectativas que os jogadores e os narradores trazem para a mesa em termos de tom e experiência. Os princípios existem para que os momentos do grupo possam recitar ou apontar para eles e lembrar uns aos outros do pacto social do grupo quando eles sentirem que a crônica pode estar se desviando do que todos aderiram. Antes de eu passar para ele comentar, diante do que é apresentado de pilares aqui,
é mais ou menos o mesmo que foi apresentado. Não, Pilares não. Princípios da Crônica é mais ou menos apresentado em Vampiro e Lobisomem. Tenta-se, de forma mecânica, estabelecer nos princípios o que nós chamamos hoje de limites, ou há quem diga de linhas de assuntos que não devem ser ultrapassados em jogo. Por exemplo, um dos princípios que a gente costuma ver com grupos mais humanistas é não matará. Toda vez que o personagem ultrapassar esse limite, ele deverá sofrer consequências por isso. Então, a proposta dos princípios de crônica é isso: estabelecer 3 limites que, a depender do grupo, acertado de forma coletiva e de forma consensual, não deverão ser ultrapassados. Do contrário, sofrerão penalidades. Ali, seus comentários. Então, aí eu me pergunto, né, que diabos de penalidades estariam vinculadas, né, aos princípios de crônica dentro de Caçador-Revanche, porque em Vampiro, né, isso está amarrado com a mecânica de mancha, né? Então, Isso. o vampiro ganharia mancha, né, na humanidade, né? E aí tá tudo amarrado dentro das outras mecânicas lá, de pilares, de convicções e tal, e humanidade. Só que em Caçador isso fica a ver navio, né? Porque qual seria o problema de ultrapassar isso dentro do jogo, né? Já que não, dentro do design dele, né? Como o Raga falou, né, no início, isso é uma das coisas que estão ali de enfeite, né? Porque assim, o grupo pode criar alguma house rule sobre isso, o grupo pode criar, pode usar isso como mais uma questão de são os limites que a gente vai colocar para uma questão de talvez linhas e véus, né? Mas fica muito aberto, e acaba que o jogo não te dá esse suporte de como usar isso. Uhum. Né? E fica uma coisa muito estranha. Exatamente. Eu pessoalmente acho que é uma tentativa tímida de estabelecer limites de jogo, limites comportamentais e intencionais do que deva acontecer em cena. Por exemplo, quando você diz não matarás, você já está dizendo que o ato de matar não é uma coisa aceitável. E caso você ultrapasse, você precisa receber uma chamada, uma punição em termos de personagem. É, Só que isso meio que não impede verdadeiramente o problema. Que o problema não é em si passar o limite, o problema é quando se passa o limite, você causar um gatilho em alguém. Sim. E aí de nada valeu. Para isso, gente, eu recomendo vocês darem uma procurada num conteúdo que foi feito para no Menera, que é um conteúdo de formatação de mesas seguras, em que lá são estabelecidos uma série de fatores em que você pode estabelecer de forma coletiva limites e véus de assuntos que as pessoas não gostariam de ver em mesa. Para a gente hoje são muito mais efetivos do que uma tentativa tímida. Eu estou chamando de tímida, sou eu, Raga, uma tentativa tímida de estabelecer nos pilares. Mas alguém pode estar dizendo, Raga, mas isso é para o personagem. Posso até concordar, mas não é só isso. Isso também é uma forma de. É uma tentativa dentro de Mundo das Trevas de querer limitar também os jogadores. Mas como eu disse, considero uma mecânica tímida. Ali, algum comentário? Concordo totalmente contigo, né? Inclusive, né, no livro de Vampiro tem ali algumas páginas falando sobre métodos, né, falando sobre jogo seguro e métodos, né, de como usar ferramentas para deixar o jogo mais seguro. Né? Eu não lembro se no Caçador tem isso, mas daria para fazer isso sem precisar colocar como um princípio de crônica e pilares para algo a ser gastado tempo pelo grupo de jogo,
com um negócio que não vai influenciar tanto assim, né? Efetivamente, né? Na jogatina. Sim, Então, verdade. se fosse para falar de contrato social, gatilhos e jogo seguro, que viesse aí com um textão, mais 10 páginas, falando um monte de coisa, e aí não precisava meter princípio de crônica para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V ali do Vampiro Máscara. Verdade. Sendo assim, vamos avançar aqui mais um pouquinho, porque vocês vão entender um pouco mais desse assunto que a gente já está meio que se adiantando, da falta de efetividade da proposta. Mas antes, vamos ver o que eles fazem de recomendações. Eles apresentam amostras de princípios que os grupos podem adotar para os seus jogos. Temos, por exemplo, a humanista. São sempre três, viu, gente? Sempre três princípios. Da humanista, o primeiro é nunca mate o inocente. Aqui, só de estar assim, já está dando meio que uma brecha. Quem não for inocente, tu pode matar. Mas aí, quem é que define que é inocente ou não? Olha a subjetividade disso. Mas enfim, vamos avançar. Sim, Coloque-se coloque-se contra a injustiça, seja sobrenatural ou seja mundano. Então aqui também já estabelecendo que se você identificar que uma injustiça foi cometida, você precisa se colocar contra ela, mesmo que isso você também possa se prejudicar. Terceiro, honre um desejo sincero pela redenção. Ou seja, por mais que a pessoa tenha cometido erros no passado, se ela demonstrar hoje que está querendo se redimir, você precisa dar suporte para ela, precisa dar honra para que ela possa ascender verdadeiramente. O que tu acha desses três princípios, Ali? a, nunca mate inocente. Assim, eles são subjetivos, né? Mais abertos do que os princípios humanistas de vampiro. Mas eles também trazem um outro tom para o jogo, né? Comparando ali com os princípios humanistas de vampiro. Por quê? Tipo, nunca mate o inocente. Então, isso abre o pressuposto, né? O que faz sentido para o caçador, né? Porque eles vão acabar se envolvendo em algum tipo de conflito de violência em algum momento, seja com uma criatura sobrenatural ou não. E aí, esses três, eles me trazem uma ideia, principalmente o último, né, em questão de redenção, de tentar ser uma luz no meio da escuridão ali, né, da crônica. Né? Então, se for um monstro que acabou virando monstro, mas ele é inocente, ele é uma vítima de alguma outra coisa, né? Então, isso daí daria para trazer drama, né? E plot a partir disso. Há algum tipo de monstro também que isso pensando só em monstros, né? Que esteja procurando uma redenção, né? E também se coloca contra a injustiça, né? Ele seja sobrenatural, mundano, né? Isso também traz um ponto de que a gente não vai só estar caçando coisas sobrenaturais, mas a gente vai estar se metendo com tretas mundanas também e não ficar calado sobre isso. Então, nesse ponto, eu acho legal, né, escolher aí os princípios, porque dá um norte, dá um guia para o grupo de jogo saber mais ou menos de que jeito eles querem estar jogando uh, essa história. Beleza. Então vamos agora para o segundo recomendação de princípios, que é neo-noir. O primeiro é: os vícios medram nas fraturas deixadas pelo estresse da caçada. O segundo: o chamado do caçador é ingrato. E o terceiro: nenhuma boa ação fica impune. Eu achei um pouco confuso, mas, por exemplo, quando diz os vícios medram nas fraturas deixadas pelo estresse da caçada, eu aqui estou imaginando que você pode se entregar a vícios porque eles possam se justificar de alguma maneira em função do estresse. Eu estou errado nessa interpretação, Ali?
Eu acho que não, até porque também como ele traz essa nomenclatura de neo-noir, né? Então, pensando na questão de noir, sempre tem aquela questão a pessoa tá fumando, ou tá bebendo, ou se envolvendo em algum outro tipo de indulgências, em jogos, ou em relacionamentos fadados a ser falidos, ou algo do tipo assim. Então, realmente eu acho que traz essa justificativa de que, assim, como a caçada gera muito estresse, né? Uh, Sofrimento psicológico para o caçador, não só pelo fato de estar envolvido na caçada, mas pelo fato de o que isso vai custar para o caçador, e como ele consegue remediar não, mas como é que ele consegue colocar isso junto com o dia a dia dele, né? Pensando assim, até fazendo uma analogia ali com super-heróis vigilantes, né? Tipo um Sim. Batman da vida. Uh, e aí entra nessa questão justamente dos vícios. Então, tipo assim, uh, entre uma caçada ou outra, né? Bora se jogar nas coisas podres do lado do meu personagem, para fazer com que ele lide com isso, né, mas né, de uma maneira ruim, mas ao mesmo tempo que vai trazer algo bom para ele, mas que não é saudável. Né? Então, né, isso traz uma oportunidade de drama aí também. Esse princípio eu achei bacana. Tu falando me deu até um estalo aqui. Quando você pega esse primeiro, observa que a caçada, a vida do caçador é algo ingrato, que ele já sabe que ele não vai ter resultados positivos, ao mesmo tempo que nenhuma boa ação fique impune, ou seja, sempre que você tentar fazer o bem ou o dito interpretado bem, você vai sofrer retaliações. Sabe o que isso me lembra? Cenário de Cyberpunk. Os três, Sim, juntando. sim, eu acho que tem um Neo ali também, né? Uhum. Eu nenhuma boa ação fica impune, eu achei legal, mas o segundo eu não entendi. O que diabo, o que isso seria o chamado caçador ingrato no sentido disso ser um princípio para não ser violado? É no sentido de que você não pode ficar esperando que vai estar fazendo, vai ser reconhecido. Você não vai ser reconhecido pela sociedade e só vão te enxergar como um cara fazendo cagada, quebrando a ordem. É tal como Cyberpunk. Vocês já tiveram a oportunidade de ver a animação Cyberpunk na Netflix. Eles acreditam estarem fazendo uma Colorido. coisa boa, mas a sociedade não enxerga isso. O que tu acha? Sim, no geral, né, essa ideia de pensar com temáticas de cyberpunk, né, e temáticas noir fica bem legal. Mas a minha dúvida é como é que isso vira algo para não ser violado? Para não ser violado? Olha, É, o inverso. O chamado do caçador é ingrato. É você querer admitir, querer admitir que você vai ter o prefeito te dando uma medalha por os seus bem feitos. Por ter caçado um vampiro, por ter caçado um lobisomem. E aí todas as suas ações irem de encontro ao princípio, ou seja, o chamado do caçador é ingrato. Você tem que fazer sem esperar reconhecimento. sim, entendi. Mas aí acho que só cai no problema de não ter, né, nenhuma uma amarração de mecânica para É, dar concordo uma contigo. punição, né? Concordo contigo. Fica difícil de avaliar quando alguém vai estar quebrando esse princípio. Concordo. Verdade. Aí fica assim, ó, analisando ali os três dentro da temática do Nanoir, fica mais como um norteador para o tipo de jogo mesmo. Tipo, É, a gente vai jogar com um drama que vai ser assim, tipo, tudo vai ser sofrido demais, os personagens vão se envolver em vícios, né? E nada vai ser reconhecido, nada vai ser
vai ter uma gratificação, uma recompensa, né? E sempre vai ser uma merda, porque a gente vai se afundando mais e mais. Né? Só que, Exatamente. né, tipo, beleza, bora jogar isso. Tá, todo mundo concorda? Ok. Tá. Só que fora isso, né, não tem um jeito de mais assim mecânico, né, de questão de regras, de como é que isso funciona e como é que isso vai voltar de volta dentro das outras mecânicas de caçador para ficar amarradinho ali. Verdade. Passando para o próximo, que é vigilância vingativa. O primeiro é, em alguns casos, a violência é a única resposta. O segundo, a culpa deve ser responsabilizada e sofrer. A terceira, a sombra do futuro paira sobre todas as decisões tomadas no presente. Ou seja, esses três princípios aqui é para quem gosta de ver gore, é para quem gosta de ver sangue, é para quem gosta de fazer o mal. Eu pessoalmente não jogaria com isso não. O que tu acha, Ali? Esse daí eu achei bacana também, né? Eu acho que não precisa exatamente, né, ser gore, né? Não precisa ter alguma narração de cena de violência gráfica detalhada. Ah, Mas quem concordar de escolher isso por um princípio de crônica vai saber que não, o jogo vai lidar com foco em violência. Né? Uhum, Então, tipo, né, em alguns casos a violência é a única resposta. Né? Então, em algum momento, o jogo vai forçar a barra para que aconteça um um conflito de violência ali, mesmo que, né, o personagem não queira. Né? E aí a culpa deve ser responsabilizada e sofrer. Então, isso também pode pensar em o alvo da caçada, né, é o culpado, então bora fazer ele sofrer. Mas também pode pensar isso de volta para o personagem. Se uhum, eu estou me sentindo culpada por ter feito umas merdas durante a caçada, então, de que maneira eu posso pensar em como essa minha culpa pode me trazer sofrimento. uhum. Uma sugestão que eu faço para quem estiver nos assistindo, sugestão de produção audiovisual para se inspirar. Se vocês ainda não assistiram, recomendo assistir Dirty Laundry, que traduzindo ficaria mais ou menos lavagem de roupa suja, que é um curta feito sobre o Justiceiro, aquele personagem da Marvel, que ele tá lá num dia em que ele esperava ficar de boas, sem o mundo perturbar ele, e aí ele observa uma injustiça acontecendo do lado de fora. Aí ele, no jeito clássico dele, docinho de lidar, ele vai lá resolver o problema. Eu acho que é um perfeito exemplo para esse caso da vigilância vingativa. E tu, Ali, recomendaria algo? Esse não é um É curta um curta? que lançaram na internet, não foi uma coisa assim? Exatamente. Eu lembro vagamente, mas lembro que era muito boa. Que inclusive foi para mim o teste de rigidez da garrafa do Jack Daniels. Mas acho que além desse também, a própria série do Demolidor, né, da Netflix, né, as duas temporadas, elas encaixam muito bem nisso, porque basicamente a vida do Frank Castle, né? Ele não consegue se livrar, por mais que ele tente ali, logo no início da primeira temporada, que ele tá só trabalhando, tentando não fazer porra nenhuma, de se meter em cagada, a, a vida vai cobrar de botar ele numa situação e ele volta para aquilo de novo. E claro, né, que né, na série tem se alonga em alguns momentos, mas e fora também, tipo, porra, o Frank Castle leva porrada pra cacete, Muita. leva tiro, porrada, bomba, corte, caralho, né, e fica lá de boa, né, mas, né, enfim, tirando, né, esse superpoder, digamos, né, dele, de ser muito resistente, eu acho que encaixa bem mesmo nessa ideia desse princípio. Boa. Então vamos agora
ao quarto e último princípio que vem no livro, que é Código das Ruas. O primeiro é nunca delate. O segundo, respeite os outros e demande respeito. E o terceiro, não mate os forasteiros. Aqui eu já vejo um conjunto de princípios de crônica territorialista, em que forma-se uma irmandade para superar ameaças externas. O que tu acha, Ali? Concordo contigo, eu tenho uma dúvida. A tradução que tu trouxeste aí foi direto do livro, ou da tradução oficial? Não, é minha tradução. Eu não uso a tradução oficial. Tá. Esse Nomad o Forasteiro estava como Outsiders? Eu acho que é mais ou menos isso. Ah, então acho que não seria forasteiro no sentido de ser alguém que veio de fora, mas sim outsider, da ideia sociológica de outsider, de ser uma pessoa que não faz parte Que não faz parte daquele do grupo, ciclo. Tá, da tá. tribo, né? Pô, Algo, legal. algo nesse Tu sentido. trouxeste luz a uma interpretação que eu não estava fazendo. E aí isso se encaixa muito, né, na ideia territorialista, né, de ser realmente o código das ruas. Então, né, tipo, sem ser X9, né, rato ou qualquer outra gíria para delatantes, né. É a questão de respeitar os outros e demandar respeito também de, tipo, por mais que eu odeie aquela pessoa, né, vamos respeitar porque é meio que um código, assim, de... uma hora a gente pode vir a se matar, mas né, vamos fazer isso com algum mínimo de respeito, uma parada meio poderoso chefão, né, no sentido de... é, vai até a casa e leva o presente, né? Algo do tipo, assim. Verdade. Sabe um caso? É sempre bom de trazer exemplos cinematográficos ou de HQ, livro, seja o que for. Um caso que me lembra muito o Código das Ruas, não muito desse lance de bairrista, de gangues, mas de formação de núcleos autossustentáveis, auto-independentes. Para quem já viu essa série que lançou recentemente, acho que foi na Prime Video, não estou me recordando, que tu gosta muito de jogar a listra aqui, tem a garota que ela tá infectada com o vírus. Esqueci o nome. Last of Us? Last of Us. Na Ah, vai da série, HBO. isso, HBO, na série, eu nunca joguei o jogo, na série tem um momento, tem um episódio que eles mostram uma comunidade que se forma para se proteger, para se fortalecer e eles se fecham para o mundo. Ou seja, eles precisam ser fiéis uns com os outros, nunca delate. Eles respeitem os outros e demandem respeito, eles são hierárquicos, eles fazem valer o respeito e não mate os estrangeiros, não é isso? Aí eu já não acho que não serve, porque eles matam mesmo. O que tu acha, Adi? Tem alguma indicação? Acho que encaixa, sim, né? Mas, assim, ah, dentro dessa comunidade específica, é aquela das montanhas É lá essa no mesmo. inverno. Essa. É, essa se encaixa, sim. Mas, assim, pegando a ideia geral de Last of Us, principalmente o 2, né, que a gente vai ver aí na próxima temporada, vai ser, né, já deixa a dica aí para quem está esperando a próxima temporada, vai ser Vigilância Vingativa, viu? Porque o enredo do 2 é ciclo de violência. Nunca vai dar bom para ninguém. Caramba! Olha aí, olha aí. Ó, quem ainda não teve oportunidade, a Alistra jogava isso direto. Eu só vi os comentários dela de como foi o jogo. É mó fanzaça, né? Eu só tenho uma tatuagem enorme na perna de Boa, boa. Bom, então a gente passou aí pelos princípios da crônica e agora a gente vai ver o quanto os pilares estão amarrados com os princípios para a gente enxergar qual é a função de um e de outro. Os pilares. Os caçadores têm um complexo relacionamento com a indiferente maioria da humanidade, indiferente no sentido que a humanidade está indiferente com a presença dos seres sobrenaturais. E
um até mais complicado relacionamento com a sua própria natureza, o conhecimento deles da existência de alguns dos segredos fundamentais mais assustadores de Mundo das Trevas. Até após descobrir a existência do sobrenatural, os caçadores retêm conexões amigos, amantes, família e residência ignorantes. Ou foi uma tradução que eu não fiz bem, mas seriam aqueles ignorantes, aquelas pessoas que preferem ignorar a presença sobrenatural, que são residentes do local onde ele também reside. Poucos caçadores cortam todos os contatos com o seu passado. E aqueles que o fazem frequentemente ainda estimam secretamente a memória do que uma vez parecia ser uma vida ordinária. Para os caçadores, a justificativa para a revanche e a caçada torna-se concreta nas outras pessoas. Esses são os pilares que ajudam eles a manter os pés no chão, ficar empáticos e manter contato com as suas comunidades, ou até apenas a si mesmos. Para os caçadores, os pilares são sempre pessoas, igual como um vampiro tem que ser mortal. Esses pilares têm alguma conexão pessoal com o caçador e muito provavelmente têm nenhum conhecimento do sobrenatural. O relacionamento pode ser complexo ou simples, ou até unilateral. Um indivíduo pilar pode ser uma esposa, um pai ou uma mãe, um amor não correspondido, observado à distância, para que não o aterrorize com a complicada natureza do chamado do caçador. Ele pode ser um melhor amigo ou um indivíduo influente do passado do caçador. Em algumas crônicas, um narrador pode até permitir que o fantasma, olha só que interessante, é o único momento que eu vi até hoje abrindo essa possibilidade de pilar. Vou repetir. Em algumas crônicas, um narrador pode até permitir que o fantasma de uma pessoa, antes importante para o caçador, que encontrou um fim prematuro e que ainda tem assuntos inacabados, mantendo-o presente como ele era. Aqui não está dizendo que pode, ele está criando uma alternativa se o narrador assim quiser. Continuando. Ao longo do curso da crônica, estes pilares podem ser ameaçados e podem até morrer. Então, esse é o ponto. Eles são as pessoas por quem o caçador está lutando, em um nível muito individual e pessoal. Os pilares são importantes porque eles conectam os caçadores ao mundo em volta deles. Um caçador com nenhum pilar não pode recuperar o ferimento dos gastos de força de vontade e é considerado estar permanentemente em desespero. Eu vou parar aqui porque merece a gente comentar antes da gente ir para essa parte da mecânica, Ali, vamos comentar sobre as funções que foram relatadas do pilar, que para mim eles apresentaram duas funções importantes. A primeira é a âncora deles, para eles não se perderem na paranoia e no desejo intenso de querer derrubar os seres sobrenaturais. É o que faz eles pensarem duas vezes, ou pelo menos motivar para isso, antes de tomar uma atitude precipitada. E a outra função é de fazer com que eles não se desprendam totalmente. Mito, já estava falando disso. A outra é querer caçar e reivindicar o mundo dos seres sobrenaturais. Eles estão fazendo isso não por eles, mas pelos pilares, porque os pilares podem ser, por exemplo, uma filha. Ele está caçando, tentando tirar os seres sobrenaturais do mundo, porque ele quer que a filha não seja afetada por essas criaturas. Esse é só um exemplo. Então, eu enxergo essas duas principais funções para o pilar. O que tu acha, Ali? Eu achei legal porque eles colocaram aí que um caçador sem pilar não pode recuperar, né, dano e força de vontade, e é considerado em desespero, porque aí fica amarrado, né, na mecânica, né, de desespero do caçador. E só que eu vejo mais os pilares como uma forma, como tu falaste, uma forma deles não se desprenderem do mundo mundano, né,
deles terem pessoas com quem se importarem, até para também não criar aqueles personagens de que perdi minha família, não tenho, né, ninguém com quem eu me importo, eu só quero sair por aí socando um bicho sobrenatural porque sim, né? Então, tipo, deixar um personagem raso. E sim, para trazer. Eu, se fosse narrar Caçador, né, eu ia tentar usar os pilares para tentar encaixar dentro das subtramas para fazer mais drama e algumas escolhas difíceis, né? Tipo, esse teu pilar, ele trabalha dentro de uma organização que tu sabe que é escrota e que tá, né, uma organização que seja antagonista na tua. Ou então, né, que está envolvido diretamente com algum monstro sobrenatural, mas o pilar não, obviamente não sabe. E aí, de que maneira tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso, tu vai fazer a caçada, e como é que isso pode acabar resvalando no teu pilar, ou, sei lá, tipo, o pilar fica desempregado, ou então não precisa ser um dano direto, uma explosão, algo do tipo assim, mas para trazer um sofrimento para o pilar, né, e criar cenas, né, para fazer com que o caçador se importe, né, com as pessoas que ele se importa, né? Mas mecanicamente, né, fica só essa coisa de tem uma pessoa ali que eu me importo, enquanto ela estiver viva ali, né, eu posso recuperar a força de vontade toda de boa. Então, e aí isso já me trouxe um alerta, assim, né, tipo, sentido aranha, assim, plim, né, tipo, opa, né, e se colocar o pilar em perigo, então quer dizer que o caçador vai ter que sair ali no meio da caçada dele para ir atrás, porque se ele ficar sem pilar nenhum, se fudeu. Verdade. Agora a gente vai para a parte mecânica. Como eu li ainda agora e a Listra comentou, a, quando o caçador não tem pilar algum, ele não consegue recuperar o ferimento dos gastos de força de vontade. Na quinta edição, seja de vampiro, seja de lobisomem, seja de caçador, a trilha de força de vontade ela se tornou uma trilha que recebe dano, seja ela gastada voluntariamente ou ela sendo gasta com um efeito de dano social ou intelectual. ah, Quando você preenche ela começa a trazer dificuldades a mais para o personagem. Por exemplo, quando ele está com todas as caixinhas superficiais cobertas, ele começa a pegar menos 2 dados em qualquer rolagem social ou intelectual, incluindo carisma, autocontrole, manipulação, inteligência, raciocínio e determinação. Qualquer parada que envolva um desses atributos já sabe que ele vai ter menos 2 dados. E ele não poder recuperar esses ferimentos de força de vontade é muito prejudicial para o personagem, porque a gente usa muito, principalmente para rerolar dados, que é uma das principais funcionalidades da força de vontade. Você consegue rerolar até 3 dados. Isso faz muita diferença numa rolagem que não foi bem sucedida. Então, nesse ponto, o pilar se justifica a existência dele. Nota: estar em desespero significa que os testes falham. Olha só, é considerado, voltando, como ele não tem pilar, ele é considerado estar permanentemente em desespero. Ou seja, os testes dele vão falhar permanentemente, não importando a quantidade de sucessos obtidos. E o caçador entra em um estado no qual ele fica incapaz de recorrer ao seu ímpeto. O ímpeto é meio que uma espécie de poder dos caçadores que podem ser utilizados a seu favor. É como se fosse uma grande vantagem. E aqui está dizendo que aí ele não consegue recorrer ao ímpeto para usar dados de desespero. Se vocês ainda não viram a gente fazendo um vídeo comentando sobre os dados de desespero, são dados adicionais que o jogador opta em colocar na sua parada de dados se o ímpeto dele
tiver relação com a ação que está sendo realizada. E gente geralmente adiciona 3, 4 dados a uma parada. E aí se você tem 5 dados na sua parada e adiciona mais 3, você pula para 8. Então fica com uma parada bem robusta, bem significativa. Então, não tendo pilar, você não vai poder usar os dados de desespero. E selecione, como eu disse, são 3 pilares, e o caçador pode substituir um pilar perdido ou até substituir um vivo, mas deve assim fazê-lo em consulta com o narrador. Caso alguém queira trocar, isso tem que ser conversado. E os pilares não devem ser substituídos por capricho. Claro, se são relações íntimas e muito internas, não dá para você simplesmente trocar um pilar como se estivesse trocando de camisa. É preciso preservá-los. Ali, seus comentários. Ah, concordo totalmente contigo, né, de essa questão de fazer o pilar de camisa, né, não é assim que a banda toca, né, e a questão de que eles não podem recuperar a força de vontade ficou legal porque, diferentemente de vampiro, que tem vários recursos para conseguir melhorar, né, os testes, né, os caçadores basicamente só têm ali a força de vontade para rerolar, né, e o desespero, né, se conseguir usar o ímpeto. E que é uma mecânica bem mais pesada, né, do que a questão de ficar com fome, vampiro, né? Eu não tô lembrado direito, Raga, mas se eu não me engano, parece que tipo, tu usa uma quantidade de dados da parada de desespero, né, que afeta geral, para adicionar como dados extras, né, para tua rolagem, né? Só que se cair falha em um desses dados, falhou tudo, né? Não, não é bem assim, calma. Né? É uma A, a, coisa, eu lembro que é mais ou menos assim, mas não tô lembrado. eu posso fazer uma rápida explicação. Quando você usa o dado de desespero, se cair pelo menos um dado com um, você vai ter que tomar uma decisão. Qual é? Você opta em falhar ou você opta em prosseguir sobre uma consequência, que geralmente é aumentando o perigo. Porque tem a trilha do desespero e tem a trilha do perigo. Quanto mais perigo tiver na trilha, maior é a dificuldade de sucesso na ação. Então não é exatamente uma falha, mas ele fica a decisão do jogador decidir se é falha ou se aumenta o perigo de jogo. Mas é só no dado de desespero que cai um ou em todos os dados, Não, qualquer um que só no caiu? dado de desespero. Tá. Ok, então achei menos tenso. Mas achei muito legal essa escolha, porque, né, tipo, ou o caçador falha na ação, né, ou ele aumenta o perigo para ele e para todo mundo, né? É. E é algo que vai perdurar Posso te dar um ali. exemplo? Agora, recentemente, eu jogando com os meninos do Belém das Trevas, dos caçadores, eu recomendei, de tantos insistir, eu recomendei os dados de desespero, senão a ação ia fracassar e ia dar problema para eles. E eles só iam jogar 2 dados de desespero. Adivinha o que saiu nos 2 dados? Um. 1 e 1. Fracassou. Não, eles optaram em ter sucesso, mesmo ter saído 1 em 1. A ação foi bem sucedida. A consequência é que todas as ações que tenham uma dificuldade, vamos dizer, vou dar um exemplo. Eu estabeleci uma dificuldade normal lá de 3 dados, passou a ser 5. Porque por cada dado que cai um, aumenta. Aí eu achei muito bacana isso, porque isso vai aumentando a tensão, né? Exato, exato. É um negócio que vai criando tensão durante a sessão, vai criando aquele suspense, uma coisa assim que, tipo, uma hora vai ficar difícil demais e realmente, né, causa desespero na Causa galera. desespero. Exatamente, a intenção é essa. E vai fazendo com que a missão final fique muito difícil de ser alcançada, porque como é uma trilha que pode chegar até 5, uma ação que normalmente a gente pede 3 dados de dificuldade,
pula para 8. Sim. É, E o 8 é absurdo. é absurdo. É muito sucesso. Tem que ter. Tudo bem que de vez em quando tem uns animais aí que tira 10 sucessos, 12 sucessos. Mas caramba, isso não é tão comum, não, gente. Sim. Tem que ter uma mão abençoada aí para sair uns 3 críticos, né? Aí, pau, sobe lá. Vai lá para a estratosfera. Ok, gente. Agora a gente vai falar realmente, propriamente dito, da relação entre os pilares e os princípios da crônica. Os pilares são uma forma de representar as pessoas que são importantes para um caçador. Eles são as pessoas que um caçador preza acima de tudo. Tem uma razão para a caçada, assim como a justificativa para as coisas que alguém faz na caçada. Eles também podem ser usados para modelar as atitudes questionáveis, especialmente quando contrastadas com as próprias motivações dos caçadores, dos jogadores, se nos termos da ambição, desejo ou ímpeto. Possibilite a autorreflexão. Quando os relacionamentos do caçador com os pilares entram em questão, ele deve ter a oportunidade de olhar para trás e ver o que ele fez. Parte da narrativa de Caçador à Revanche é a prestação de contas pelas ações de alguém, e os personagens dos jogadores devem se deparar com as consequências do que ele fez e as oportunidades para fazer completa e genuína restituição àqueles que se prejudicou. Se ele não aproveitar essas oportunidades, as consequências irão se acumular. Nada diz que um pilar é para sempre, e as predações do sobrenatural são dificilmente únicas para se perder os pilares. Ou seja, gente, esse texto não fez relação nenhuma dos pilares com os princípios, que é aí que o livro fracassa miseravelmente. Pelo que eu trouxe aqui para vocês, o pilar ele tem essa agora 3 funções. Eu citei 2, que são 2 funções narrativas. Eu vou repetir aqui para vocês. É 1, servir de âncora para o que é ordinário e cotidiano, para uma vida comum de pessoas, e para servir de motivador do porquê que você está mergulhando atrás dos seres sobrenaturais, porque você quer garantir um dia melhor para aqueles que você gosta. E aí tem a questão mecânica, que é a única que faz uma conexão mecânica entre pilar e princípio. Que se você não tem pilar, você começa a mergulhar e não consegue mais subir. Na realidade, falando aqui agora, até pensando, não tem nem vínculo. Se tu for observar, não tem vínculo nenhum. Só tem mecânica aí pro pilar. Né? Só tem mecânica pro pilar. Não tem relação nenhuma com o princípio. Uhum. Nossa, o princípio é só narrativo. Como a gente falou, se fosse para estabelecer limites e véus, antes de ter feito o contrato social e aquela relação do Numenera. Sim. Ficou completamente de enfeite. Nossa Sim. Senhora. O que tu acha, Ali? Eu acho uma bosta, como a gente já criticou aqui. Assim, esse texto, né, todo, tirando na parte mecânica, dá para tanto para os jogadores quanto para o narrador tirar daí, assim, que tipo de jogo a gente vai jogar, né, baseado nos princípios, e que os pilares são pontos fracos dos caçadores. Né? Tanto que fala ali no final aqui desse texto, né, da possível relação, né, de pilares com o princípio de crônicas, que as predações do sobrenatural são dificilmente a única coisa que para se perder os pilares. Tá, né? Tipo, tem outro jeito de se perder os pilares para problemas mundanos. Inclusive, né, o próprio pilar resolver cortar relações contigo, enfim. Mas se for pensar num antagonista, né, de uma maneira inteligente, que está sendo caçado e não caiu para o caçador, conseguiu fugir, ou a criatura lá pode pensar assim, eu vou investigar esse
filho da puta que veio atrás de mim e saber quem são as pessoas com quem ele se importa para ir atrás dessas pessoas. E aí, né, usar esse antagonista para mexer com os pilares, né, e trazer os pilares para um centro da trama, pelo menos por um tempo também, para não ficar essa pressão toda hora. Mas fora isso, né, tipo, e é uma dica que eu puxei daqui, mas não é algo que está explícito, né, tanto para os jogadores quanto para o narrador. Né? De tipo, isso pode acontecer no jogo. E aí eu acho que, assim, se fosse para criar uma house rule, né, já que não existe, ou se fosse para fazer essa relação, né, de pilares com o princípio de crônica de uma maneira que era para ser feita e não fizeram, acho que daria para colocar, tipo, se os princípios fossem violados, isso poderia, como não tem a mancha, né, humanidade nos caçadores, então não tem peso na consciência deles, né, nesse sentido de ter uma trilha ali, numa questão mecânica, né, pode ter, né, dentro da narrativa ali do jogo, mas colocar isso, tipo assim, violou um princípio de crônica, isso, aumentou o perigo. Eu pensei em outra direção. Eu pensei aqui, se tu me permite fazer uma contraproposta, eu criaria trilhas de manutenção e perda dos pilares. Se algum princípio de crônica fosse quebrado, significa que você está perdendo a conexão com o ordinário, que são seus pilares. Então, a gente não tem a trilha de humanidade. Muito melhor. A gente não tem a trilha de humanidade. Então, a gente criaria a trilha do pilar. Conforme você vai perdendo essa trilha do pilar, você vai perdendo a conexão com ele. E o que engatilha essa perda é a quebra dos princípios. Olha, seria uma ótima ideia. Tipo, daria pra fazer uma trilha pequena para cada pilar, né? Isso. Tipo a de lobisomem lá, aquela de Hellglosk, lá de 5, né? Com 5 caixinhas. E colocar alguma coisa no sentido assim de, tipo, por exemplo, tu quebrou um princípio lá de, tu matou um inocente lá do humanista. De algum jeito a notícia chegou no teu pilar e isso, né, causou um rebuliço ali na relação de vocês. Né? E aí já, né, já tem um ali e para ficar de olho que, vai dar merda se continuar fazendo aquilo. E tu pode perder o pilar. Exatamente. Eu acho que seria uma boa. E criar essa relação que textualmente não tem. O jogo não faz relação nenhuma. Sim, pois é. E aí, galera, a gente chegou aqui ao final do conteúdo. Infelizmente, essa questão dos princípios da crônica fica subutilizado, fica meramente ilustrativo. Eu achei que foi um ponto bem fraco do jogo e, inevitavelmente, se você quiser de fato explorar o que os pilares, o que os princípios podem representar, vocês vão ter que fazer o que a Alistra comentou ainda agora. Vão ter que desenvolver alguma regra da casa para que faça fazer sentido, porque senão vai colocar lá os princípios e vai todo mundo esquecer. Ninguém vai dar atenção. Ali, seus comentários finais. Se for para usar o jogo do jeito que ele está escrito, não criar regra da casa nenhuma, se for uma mesa presencial, né, anota ali os 3 princípios da crônica, né, deixa ali no centro da mesa para todo mundo ficar atento, se lembrando. Né? Tipo, até uma ideia ali que me lembrou esse corpo mortal, que né, a gente coloca tipo a ficha do... Eu esqueci como é que ele chama, mas né, tem tipo uma ficha com os conceitos, com as temáticas do estilo de jogo ali no centro para todo mundo. Porque, como o Raga falou, senão a galera vai esquecer, né? Tipo, a gente já está jogando outra coisa diferente do que foi proposto. Se for uma mesa virtual, né? Deixa ali anotado em algum canto lá da salinha ali, do Roll20 ou qualquer outro ferramenta para jogar virtualmente, né? Para ficar sempre visível para todo mundo.
E os pilares, né, eles têm ali a questão, né, da mecânica ali com desespero e força de vontade. Mas essa relação ali dos dois, aí isso daí assim, o que eu tenho de dica para falar sobre isso é sente e conversa com o grupo todo, né, com os outros jogadores, com o narrador, se tu for o narrador, conversa com os jogadores para tipo, saber qual é o tipo de jogo que a gente vai jogar a partir dos princípios, e de que maneira a gente vai colocar os pilares como problemática nas tramas, dentro desses princípios. Né? Então, por exemplo, o de. Meu Deus, o Código da Rua, né? Nunca delate, né? Aí, sei lá, é, faz um brainstorm ali com o grupo todo. Tipo, uma ideia que me surgiu agora um pilar meu é um X9. Então, tipo, ele vai acabar delatando alguma coisa, sabe? Então, criem esses problemas para trazer isso para dentro do jogo de maneira narrativa, porque é, já que do jeito que foi criado, né, ele não dá esse suporte de ter essa mecanização de como vai ser essa relação de pilar com os princípios de crônica e tal. Então, né, senta aí, faz o brainstorming, anota as ideias, tudo, né, e não tenham medo de criar problemas para si, porque isso acaba impulsionando muitas narrativas. É isso aí. Então, galera, chegamos ao final de mais um Boteco sobre Caçadora Revanche, quinta edição. Esperamos que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre pilares e princípios da crônica de Caçador, deixa aqui na descrição do vídeo quando vocês estiverem assistindo na plataforma da Vermelhinha, que aí a gente pode num outro vídeo aqui tirar as suas dúvidas, ou eu mesmo textualmente escrevo explicando para você no comentário. Ali, algum comentário de despedida? Ah, não sei, vamos pensar rápido aqui. Semana que vem vai ser qual? Lobisomem. Tá. Então, né, vocês vão ver aqui na outra semana depois. Que é quando vai ser de vampiro novamente falando de Lord Shit. É isso aí. Então, já nos despedindo de vocês, peço para que a Listra, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Olha, Lica.